agradecer a oportunidade de estar aqui participando nos debates dessa mesa e agradecer à organização da Ciranda, que há anos vem proporcionando essa oportunidade de diálogo com outras áreas de saber, essa conexão com outras áreas de saber, que é imprescindível à formação dos psicanalistas. E queria, então, abrir essa mesa, anunciando a presença de Alexandre Costa. Vou fazer rapidamente a apresentação. Alexandre é médico, filósofo e professor de bioética em vários programas e formações. E o Gabriel Graça de Oliveira é psiquiatra, psicoterapeuta, professor de psicologia médica e de psiquiatria. Bom, então, o Vadson está aí, né? Vai me ajudar na coordenação dessa mesa. Eu vou passar, então, a palavra ao Gabriel para começar as apresentações. Alexandre, por favor, toma conta do tempo, porque eu não sou boa nisso. Gabriel, você está aí? Sim. Boa tarde, Maria Tereza. Boa tarde, Vadson. Boa tarde. Alexandre, boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço pelo convite, né, em participar da Ciranda, né, da jornada, e espero poder trazer aqui uma contribuição para essa questão tão importante, tão atual, tão pungente, né, que é hoje a questão de gênero, né, na contemporaneidade. Bom, talvez eu precise informar, antes de dar início, né, que eu sou um homem transgênero, né, e que, portanto, a minha fala parte desse lugar, né? Eu pretendo falar deste lugar, né, do homem transgênero, né? Eu tenho participado de algumas mesas redondas, tenho sido convidado para participar de algumas mesas redondas, algumas palestras sobre essas questões de gênero, e eu tenho escutado diversas formas de compreensão de gênero, diversas correntes, linhas diferentes de pensamento, né? Acho que todos os senhores devem estar acompanhando, né, atentamente toda essa discussão, né, tão atual, né? Nós temos hoje, inclusive, os próprios abolicionistas de gênero, né, que são pessoas que vêm propondo, né, a abolição, que se deixe de dividir a sociedade humana, digamos assim, entre gêneros, né, ou se deixe de considerar isso um critério de classificação, digamos assim, né, dos seres humanos, entre os seres humanos. Eu não sei exatamente, não me parece que eles tenham a pretensão de negar a existência dos gêneros. Me parece que a sua posição vai mais na direção de se desconstruir, né? Não é o tempo do meu avô, não. Acho que tem algum microfone ligado aí. Já fechei. Só rapidinho, doutor Gabriel, só o seguinte, estão falando que o som está um pouquinho abafado. Será que tem como, de repente, o celular está em cima de alguma coisa? Eu estou usando o computador. É o computador? Ah, então. Eu estou usando o computador. Então. Bom, enfim, vou falar um pouco mais alto para ver se isso ajuda, né, na compreensão. Então, assim, no meio de toda essa discussão, né, de toda esses debates, né, eu já ouvi também algumas pessoas transgênero dizerem que as pessoas cisgênero não teriam o direito de falar sobre transgeneridade. E só quem teria direito de falar de transgeneridade seria o próprio transgênero, né?
sinceramente, eu não concordo com essa visão, mas estou dizendo de várias situações que eu tenho, de várias formas de leitura que eu venho me deparando aí nas minhas participações, né? Mas, na verdade, a questão que se coloca, que eu me propus falar, é assim, o que um transgênero tem a dizer sobre gênero, né? Afinal de contas, o que é ser um homem? Eu posso falar desse lugar, porque eu sou um homem transgênero, então eu me sinto mais confortável para falar disso, né? Já que falo deste ponto, né? A partir deste ponto. O que é ser homem? O que é ser homem? Né? Se eu pergunto aos homens presentes aqui, por que é que você se sente um homem? Né? Provavelmente essa não é uma resposta que esteja na ponta da língua. Né? Ah, porque eu tenho pênis? Ah, porque eu, sei lá, tenho barba? Né? Quer dizer, eu acho que as pessoas podem até buscar racionalizar um pouco, encontrar algumas características, né, atribuídas ao universo masculino e citá-las eventualmente como motivo, como razão. Mas logo, ao tentar fazer o exercício, acho que as mulheres também podem fazer o mesmo exercício. Né? Por que você se sente uma mulher? O que você vive, o que você experimenta na sua subjetividade que faz com que você se sinta uma mulher? Então, essa não é uma resposta muito fácil, ela não está na ponta da... Né? Nós podemos até tentar racionalizar um pouco, de novo, mas... Então, a impressão que eu tenho é que essa resposta é uma resposta pré-verbal. A impressão que eu tenho é que os registros daquilo que me identifica do ponto de vista de gênero é anterior ao desenvolvimento daquilo que nós chamamos de memória declarativa, porque não é algo que esteja tão facilmente disponível, né, para informação. Mas eu continuo existindo. Né? O que é ser homem? E, sobretudo, o que é ser homem nos dias de hoje? O que é ser homem na contemporaneidade? Né? Porque essa foi uma pergunta que eu mesmo me fiz muitas vezes. Né? Por que eu me sinto um homem? Seria tão mais fácil me sentir uma mulher, né? Porque, veja, aqui, vocês, os senhores sabem muito bem disso, né? Aqui trata-se de questões de identidade, não se trata de orientação sexual, né? É um outro capítulo, né? Mas trata-se de questões de identidade, né? Trata-se de questões documentais, inclusive, né? Os documentos que você porta consigo, que você apresenta nos diversos locais onde você vai para se identificar. Trata-se da sua aparência física, do seu fenótipo, né? Trata-se dos símbolos que a cultura atribui ao universo masculino e ao universo feminino, né? Trata-se de informar a sociedade que aquele gênero que fora socialmente designado ao nascimento, né, não encontra eco, né, na minha experiência de mim, não encontra eco na experiência que eu tenho de mim mesmo. Né? Mas, então, eu não sei responder, eu não sei lhes responder. Por que você se identifica como homem? Eu não sei. Como eu acho que os homens aqui também não saberiam responder por que eles se identificam como homem. Né? Mas o fato é que eu, assim, me identifiquei desde criança. Desde que me entendo por gente, na verdade, né? Eu já me via como um menino. Né? E cresci tendo que me adequar a uma realidade que me era comunicada, né, de todas as maneiras, né, possíveis, de que eu era um membro, né, do gênero feminino. Embora eu não me sentisse uma pessoa do gênero feminino. Né? Mas as pessoas que me diziam que eu pertencia ao gênero feminino eram as pessoas que mais me amavam. Meus pais,
meus professores, minhas tias, meus tios, né? Eram as pessoas que sempre me amaram, que me queriam muito bem, que gostavam muito de mim. Eles me diziam quem eu era, apesar de eu não me sentir, né, identificado com essa identidade. Mas eu não posso dizer que essa seja a trajetória típica de uma pessoa transgênero, né? Porque estou falando da minha trajetória pessoal, né? Mas o fato é que eu tentei me adequar a essa realidade que me era informada acerca de mim mesmo, como criança, como adolescente. Como criança, como adolescente, eu tentei me adequar a essa realidade. Né? Mas chegou um ponto, chegou um momento, né, na minha vida, na minha trajetória de vida, em que, de fato, isso se tornou insustentável, né? Isso se tornou incompatível com o desenvolvimento de uma personalidade mais madura, né? Porque, ao atingir uma personalidade mais madura, ficou muito claro para mim que viver uma vida de verdade, né, expressar-me de forma autêntica e verdadeira, seria condição de realização pessoal, condição de felicidade, condição de comunhão com as outras pessoas, né? Então, para mim, tornou-se absolutamente fundamental que eu pudesse me expressar no mundo, que eu pudesse ter no meu corpo, que eu pudesse contar com o meu corpo para ser a minha expressão, a expressão do meu ser no mundo, né? Afinal, é com o meu corpo que eu sorrio, é com o meu corpo que eu olho, é com o meu corpo que eu falo, é com o meu corpo que eu abraço, né? Que eu cumprimento as pessoas, que eu gesticulo, enfim, que eu dou visibilidade à minha alma, né? É com o meu corpo. Então, para mim, chegou um momento em que era preciso, em que era necessário, né? Em que eu sentia um imperativo, né? De me expressar de uma forma mais espontânea, mais genuína, mais verdadeira, né? E em função desse desejo de me expressar no mundo de uma forma mais verdadeira, eu resolvi fazer a minha transição de gênero, né? Então, para mim, a transição de gênero, ela significou não apenas assumir um gênero com o qual eu me sentia mais confortável e me sinto confortável, me sinto bem, né? Mas para mim significou um passo, né? No sentido da minha autoafirmação essencial, né? Aquilo que Paul Tillich denomina de um dever ético para consigo mesmo e para com a humanidade. A autoafirmação essencial, né? E para mim ficou muito claro, né, que eu só poderia levar a minha contribuição, a minha colaboração pessoal na construção, né, dos bens, né, dos benefícios, na construção dos valores que eu acredito ao meu redor, né, se eu tivesse a coragem de pelo menos ser quem eu sou, né, de pelo menos expressar no mundo a pessoa que de fato eu sou, né? Então, para mim, essa autoafirmação essencial adquiriu, de fato, um caráter de valor ético, né? Um caráter de verdade, um caráter de expressão de mim, né? No que diz respeito a uma característica absolutamente fora do meu controle, né? Que não está sob o meu controle decidir
com quem me identifico nessa questão de gênero. Eu me identifico pronto, né? E é assim que acontece, né? E aí veio um aspecto que se somou também a isso, nessa trajetória, que é o fato de eu ser psiquiatra, né? E psicoterapeuta há muitos anos, né? E ter sido sempre um grande incentivador da felicidade dos meus pacientes. Ter sido sempre um militante, né, da felicidade, um militante da liberdade, né? Então, chegou uma certa altura que, para mim, não fazia mais sentido, né, deixar de assumir essa condição, né, que me toca, que é a questão da transgeneridade, né? E aí, assim, chegou um ponto que ficou muito claro para mim, que se eu deixasse de fazê-lo, seria por medo. Medo da reação das pessoas, medo das perdas, né? Medo das dificuldades que viriam, né? Das reações, dos preconceitos, né? Enfim, que eu teria que enfrentar. E eu, em determinado momento, né, achei que se constituiria numa luta que valeria a pena travar, né? Não permitir que o medo controlasse a minha vida. Não me permitir. Isso, eu fiz a transição de gênero, eu devia ter por volta de uns 48 anos de idade, né? Então, portanto, ali na meia idade, né? Então, eu tomei a decisão de não permitir, de não me tornar refém do medo, né? Não permitir que o medo tivesse um controle tão poderoso sobre a minha vida, né? Resolvi enfrentar a situação. Obviamente, eu tive apoio da minha família, né? Eu tive uma história, aliás, muito feliz nesse sentido, porque nunca me faltou o apoio da família, nunca me faltou o apoio dos amigos mais próximos, né? Então, eu não posso dizer que não tive apoio, eu tive apoio, né? E isso facilitou demais a minha jornada e a minha trajetória, né? No sentido de fazer um enfrentamento social, né? Até porque, para mim, era muito claro que as pessoas que importavam para mim estavam do meu lado, né? As outras, as pessoas que compõem, né, o meu círculo social, claro que eu queria muito que as pessoas pudessem compreender, e quem não puder compreender, que possa, pelo menos, respeitar, né? Claro que era, para mim, muito desejável, né, que eu pudesse ter uma adaptação que fosse a mais saudável e mais feliz possível, né? Mas para mim era muito claro que, com o apoio das pessoas que me amam, né, eu seria capaz de enfrentar as dificuldades que viriam e vieram, né, no contexto desse processo, né? E o que eu sinto que posso compartilhar, e compartilho com alegria, é que esse processo de transição do corpo, né, foi um processo que contribuiu de forma extremamente poderosa para o amadurecimento ainda maior da minha personalidade, né? Eu tive um ganho, esse processo ele trouxe um ganho em termos de amadurecimento, que foi algo absolutamente extraordinário para mim, né? Eu me sentia, de fato, ao final do processo de adequação sexual, né, de afirmação de gênero, eu me sentia, de fato, uma pessoa muito mais firme, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais consciente acerca de uma série de questões pessoais e também das outras pessoas com as quais eu me relaciono, né? Então, para mim, pessoalmente, esse foi um processo extremamente curativo, extremamente terapêutico, né? Eu gosto dessa expressão do Paul Tillich, né, a autoafirmação essencial, né? Eu vejo a transição de gênero dentro desse contexto da autoafirmação essencial e da proposta de viver uma vida pautada pela verdade de quem você é, pela verdade de quem se é,
né? Que eu acho que é algo absolutamente fundamental, né? Obviamente, foi uma coisa muito interessante, quando eu conversei com a minha irmã a respeito da transição de gênero, a minha irmã disse assim para mim: eu só espero que você não ache que o mundo masculino tudo lhe dará. Fazendo menção à música do Gilberto Gil, né? Eu, aliás, gostei muito dessa fala dela, né? E de fato, enfim, são tantas as coisas, tantos aspectos ricos que toda essa experiência trouxe, né? Experimentar a vida, né? No lugar da mulher, depois experimentar a vida nesse lugar do homem, né? Realmente tem sido um processo extremamente rico, né? Mas eu acho que toda essa trajetória, eu já vou fechando, porque o tempo, né, já está indo, mas eu vejo que toda essa trajetória, eu pelo menos tenho buscado, tenho tentado, que essa trajetória me ajude, né, a construir esse novo homem, né? Esse homem contemporâneo, esse homem que não é machista, que não é sexista, né? Só me faltava, enfim, passar por tudo isso e virar machista, pelo amor de Deus, né? Então, o compromisso, né, com esse pensamento de integrar um masculino saudável, né? Um masculino aberto à diversidade, aberto ao outro, e muito aberto a toda a riqueza do feminino, né? Por exemplo, não gostaria jamais que, ao final desse processo, eu tivesse perdido, né, os aspectos femininos da minha personalidade, que, para mim, são uma riqueza. Mas isso eu posso continuar depois, né? Ok, Vadson, acho que encerramos o tempo, né? Gabriel, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu tenho alguns comentários, mas eu vou deixar o Alexandre falar, depois fazer alguns comentários, porque tem pontos muito ricos para a gente pensar e conversar. Muito obrigada. Alexandre, então, você está com a palavra aí agora. Ok, obrigado aí, boa tarde para todo mundo. Eu talvez, não sei, talvez eu precise compartilhar um ou dois slides, acho que é possível, né? Perfeito. Okay. Isso, eu vou compartilhar aqui. Tá. Ou se você prefere compartilhar a sua tela, como que você prefere? Pode ser, eu compartilho a minha tela, não tem problema. Não. Um ou dois para ilustrar uma situação que talvez falando seja difícil de visualizar, eu acho que às vezes a imagem ela pode ser melhor. Então, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de troca de ideias, né? Como foi falado, né, eu tenho uma formação na medicina e depois fui para a filosofia. Já sei de antemão que não tem ex-médico, né? Deixa um ranço na gente que é um troço terrível, né? É brabo, é muito difícil. Mas a filosofia foi um grande barato assim, na minha vida, né? E há alguns anos eu já não clinico mais, saí desse mundo da medicina hard, mas é desse mundo que eu venho trazer alguns exemplos que são objeto de intenso debate dentro do campo da bioética. Um campo heterogêneo, já falo, não há uma bioética, há inúmeras, talvez um número infinito. Temos sim, o que quando se chama de bioética, algumas correntes hegemônicas, sem sombra de dúvida. Mas, em minha opinião, são as menos ricas e talvez as menos interessantes, né? Podemos falar sobre algumas delas, né? E essas visões nesse debate da bioética sobre a questão do corpo, ela ocorre muito num determinado campo das tomadas de decisão. Tomadas de decisão, muitas das vezes, envolvendo profissionais de saúde, o usuário do sistema da saúde, sua família, o contexto social, cultural. E é nesse sentido que eu vou comentar um pouco sobre a questão do corpo, né?
não sei, talvez já é um conhecimento um pouco mais generalizado, né? Até a própria produção, vamos usar assim essa expressão, talvez não seja melhor, mas a própria produção do corpo, com o avanço das tecnologias, ela já modificou bastante. Então, para quem não tem a ideia, hoje é possível, e não se faz em grandes centros, um lugar com uma tecnologia mediana já consegue fazer. Hoje há a capacidade de se utilizar, vamos dizer assim, meio espermatozoide. Claro que o espermatozoide, ele, por exemplo, tem um número ímpar de cromossomos. Então, se, por exemplo, pegar 11 cromossomas de um chamado homem, o Gabriel foi assim, o professor Gabriel foi certeiro em vários pontos, assim, com a filosofia eu também não sei dizer. Quando me perguntam, os alunos já sabem, me perguntam, professor, o que é um homem, né? Eu não sei. Minha esposa fica revoltada quando eu dou essa resposta, né? Mas eu confesso que eu não sei. Não sei. Os critérios que eu já pensei têm furos. Os critérios que já me foram falados, assim, têm os contra-exemplos. Então, para mim, eu dou uma resposta assim, não sei, né? Comento assim. Mas na produção, então, um espermatozoide, o chamado homem, 10, 11 cromossomos, pega a contrapartida de outro, o meio espermatozoide, meio aproximadamente, se faz um novo espermatozoide. O mesmo procedimento pode ser feito com óvulos. Então, já temos, biologicamente falando, 4 indivíduos. E isso pode ser inserido, todo esse material, no útero de uma chamada mulher, uma quinta pessoa, né? E um bebê se desenvolver e nascer para ser criado por outras. Então, até mesmo na produção do nosso corpo, a gente já tem tecnologias que modificam muito da maneira como esse corpo surge, por exemplo, né? Isso já vem do comecinho e avança para alguns pontos, né? Nós temos, por exemplo, situações e levam a gente a pensar o que seria o corpo, né? Situações como amputações, né? Na oncologia, na parte do câncer, por exemplo, não foram poucas as vezes em que eu vi, principalmente profissionais ligados à dança, que diante de um protocolo rígido, que tem uma tendência mundial, determinados cânceres de órgãos, certos tipos, a recomendação dos protocolos é a amputação com tratamento coadjuvante para se salvar a vida. No entanto, não foram poucas as vezes que eu ouvi, não, a minha perna fica. Se ela sair, quem morre sou eu. Ela é parte do meu corpo, não tem como eu ficar sem a minha perna, né? E vendo resultados, por exemplo, duplos. Um onde a amputação era feita, às vezes utilizando recursos inominados, e o indivíduo não suportando aquilo, né? Então, o que é o corpo realmente, né? Nessa tomada de decisão? Mas, meu Deus, é só uma perna. Não é. Para muita gente, não é. E eu não faço aqui generalizações. No outro polo, já encontrei pacientes que viravam e diziam, não, doutor, pode mandar fora. Pode mandar que eu tenho 2. Mas, assim, para cada um, essa visão de corpo é muito diferente. Muito diferente, né? Então, o exemplo da perna, as alterações corporais, já foi citada pelo professor Gabriel, as alterações do chamado corpo, na transição de gênero. Outras alterações que são importantes a gente ver, né? As cirurgias plásticas, os aparelhos ortodônticos. Claro que está sempre uma armadilha, que eu penso. Que a armadilha, não, mas
é para o tratamento em algumas circunstâncias, para outra não. E a gente introduz aí o que em filosofia se chama de um círculo, uma explicação que surge do nada. Mas quem está dizendo que isso é tratamento? Porque se eu estou dizendo que é tratamento, eu estou dizendo que é uma condição de patologia, de doença. Mas cadê o rastreio? Cadê a arqueologia, como diria um Foucault, dessa doença, da chamada doença, dessa chamada patologia? Porque senão a gente ancora muitas coisas rapidamente, né? É uma doença, se a doença tem tratamento, e aí eu posso botar o aparelho, né? E há várias situações dessas que normalmente, ou melhor, habitualmente, socialmente, são encaradas como doença, mas, no entanto, aí reside a dúvida. Qual seria o limite disso, né? As alterações corporais. Eu participei uma vez de um debate, foi numa associação de pais envolvendo crianças, a antiga pai, não sei se ainda existe, foi há muitos anos atrás, né? E era uma época que havia chegado a notícia de cirurgia de modificação de traços de crianças com Down, né? Cirurgia plástica, porque devido à diferença de cromossoma, e para mim a expressão é essa, né? Que nem o ruivo também tem, a pessoa ruiva tem uma diferença de cromossoma de quem não é ruiva, né? Pessoa mais alta, pessoa mais baixa, pessoa com várias situações, várias circunstâncias, né? E essas pessoas com essas diferenças no cromossomo do Down, isso traz alguns traços no corpo, no chamado corpo, e muitas das vezes no chamado rosto, né? E existem essas cirurgias, motivo de muito debate na comunidade, e a gente imagina os polos, e entre os polos todo um degradê. Desde o polo, não, a criança é isso mesmo, e para que alterar algo nesse sentido? Até o polo, não, eu estou minimizando a chance dela sofrer bullying, uma série de perseguições por conta disso, e com discussão acesa, né? E quem é que vai fazer uma cirurgia no rosto? As plásticas, cirurgia para a orelha de abano, né? O que motiva muitos pais a levarem, ou até os próprios indivíduos adultos, a corrigir a orelha de abano. É um traço dele. É uma discussão, a repercussão do corpo para si dentro da comunidade, né? Muitas dúvidas, muitos dilemas que surgem dentro disso daí. Claro que, de um modo geral, dentro de um raciocínio, é uma ferramenta que a bioética tem, a ferramenta de você levar um exemplo ao extremo, a gente começa a pensar, mas haveria limites nessas alterações corporais? Porque em algumas delas podemos envolver sistemas de saúde e mesmo profissionais, envolve tomadas de decisão. Quais seriam os limites? É claro que tem a minha avó, caso concreto, real, né? E ela sabe que ela até fica meio alegrinha, se ela não estiver me enganando bem, né? De ser citada nesse exemplo. Ela é contra qualquer alteração, mas qualquer, não pode mexer em nada, a plástica é um erro. E ela saca alguns exemplos. O mais famoso é daquele artista performático, e dentre várias coisas, compositor, músico, faleceu, né, o Michael Jackson. Toda a transformação que ele fez, independente do que esteja por detrás. Ela usava sempre esse exemplo. Eu perguntava, avó, mas qual é o limite? Ela, não, é muito perigosa essa questão do limite. Então, não tem limite nenhum, não pode mexer no corpo, em hipótese alguma, né? Era para esse polo. Eu falei, vó, você está guardando uma coerência muito grande, né? Ela ficava feliz, mal sabia que, para um filósofo, que a coerência pode trazer problemas, porque quanto mais você estreita o teu círculo, o teu universo, até virar um ponto onde a coerência é infinita, né? Não tem para onde ir, não tem para onde esbarrar em dúvidas, e ela fica feliz pelo fato de ser coerente. Não pode mexer porque não há um limite, né? Então, surgem, muitas das vezes, essas circunstâncias. Eu vou compartilhar agora quer dizer, eu confesso a vocês, vou tentar compartilhar. Eu ainda apanho nesse meio remoto.
Eu posso colocar, se quiser, já está aqui. Não, eu acho que eu já consegui. Foi. Já Foi, tá né? Foi. As amputações, aqui, claro, o exemplo do corredor, né, que participa de Paralimpíada. No entanto, nós já temos os amputados a pedido. Claro que sacamos logo uma condição patológica, né? Aí varia, aí tem uma disputa muito grande. Não, mas é por heterofilia, não é? Eu chamo de amputados a pedido. Desde uma certa idade, não sentem como se aquilo fosse um membro seu, né? Não há um rodízio, pode ser uma mão, um braço, uma perna, não tem um rodízio, né? E nos amputados a pedido, eles podem evoluir para próteses desse tipo, né? Quando o cirurgião não faz, não são poucos os casos de tentativa de ferir, de machucar o membro para provocar a amputação. Então já chega com garrote, ou chega com uma lesão ali. Isso não é meu. Eu não nasci com isso. Tirem isso de mim, por favor. Né? E há alguns estudos interessantes, sérios, avaliando alguns casos onde essa cirurgia a pedido foi feita, né? E claro que não tem, o indivíduo vai pedir seguro, deficiência, não vão por aí mesmo, tá? Mas é muito curioso que em muitos casos a vida desses indivíduos apruma num certo sentido. A gente comenta isso, às vezes é motivo de debate, assim, nossa, na bioética hegemônica é um horror quando traz exemplo desse. Não, isso não devia nem ser comentado, porque isso traumatiza as nossas mentes, né? O pessoal da bioética hegemônica é assim, né? Esse é um caso, né? Uma foto de um paciente meu, a família autorizou. A tecnologia avançou tanto, esse garotinho foi fazer uma troca de coração, a cirurgia não deu certo. Uma coisa que a gente fica pensando é, mas espera aí, enquanto ele está operando o coração dele tá parado, né? Porque estão mexendo. Como é que ele está mantido vivo? Então, é uma máquina. Tem esses canos aí, essas cânulas da aorta da veia cava. Elas levam o sangue, bombeiam, dialisam, purificam, oxigenam e bombeiam fora. É uma máquina pequena, não é muito grande, não. Menor que uma máquina de hemodiálise. Tá? E faz tudo isso fora. Como a cirurgia não deu certo, habitualmente a vida é encerrada dentro da sala cirúrgica. Ele não morreu, porque o coração já estava parado. Ele estava dormindo, sonhando em plano anestésico, e quem pilota essa máquina desliga. Aí sim o cérebro vai entrar em colapso e tudo mais. O cirurgião não fez isso, ele desceu aí, sem o coração, com o peito vazio. Né? Hoje em dia isso é mantido já fora o tamanho da máquina, aqui está um pouco exagerado, tá? Porque é bem menor do que isso, e é mais ou menos o peso de uma bala de oxigênio. Algumas crianças com fibrose cística arrastam muitas das vezes essa bala, e às vezes tem criança e adolescente, estou falando de Brasil, tá lá fora também, que arrastam a máquina da extracorpórea. Eu estou esperando um coração de peito vazio. E o relacionamento desses indivíduos com essa máquina até muitos não gostam que chame de máquina. Eu me lembro de um adolescente no Incor Brasília que falou, não chama isso de máquina, não. Meu peito está aqui fora. Meu peito está aqui fora. E falava umas coisas curiosas, né? Eu sou a única criança cuja mãe pode acariciar o coração, que a mãe só passa a mão por fora, a minha passa no meu coração mesmo. Então, o limite corporal pode extrapolar aquilo que socioculturalmente a gente acha que está dentro de limites biológicos, né? Exoesqueletos, indivíduos às vezes com paralisia nas pernas, às vezes até do braço. Hoje você já tem exoesqueleto para pessoas com lesões cervicais mais altas, né? E isso é muito curioso no outro caso aqui. Esse não é um caso de uma extensão de parte do corpo, mas de extensão de sentido.
o indivíduo, a pessoa com baixa visão. A bengala vai substituir um sentido, tá? Mas não é o que acontece aqui com o cão-guia, né, que é uma coisa muito curiosa. Vou parar de compartilhar. No cão-guia, para quem tem o cão-guia, é uma experiência bastante curiosa. Eu tenho um parente nessa situação, e não foi de nascença. E o caso dele, à medida que ele me contava, eu via que não era único. Nós que temos a chamada visão, né, que não temos baixa visão, quer dizer, eu tenho, né, tenho uma miopia estúpida, né, mas com óculos consegue corrigir. Mas quando a gente caminha, por exemplo, e vai conversando, a gente vê um buraco adiante, a gente vê um galho de árvore em cima da nossa cabeça, e a gente não para a conversa. Espera aí, que agora eu vou fazer uma conta para dar o passo certinho e pular o buraco. Espera aí, que agora eu vou abaixar a cabeça e aquela piada de conversar e mastigar o chiclete. A gente não faz isso. No entanto, esses cálculos acontecem. E acontecem tanto na parte posterior do cérebro quanto na frente. Principalmente lobo frontal, mas depende de estruturas do lobo occipital. O indivíduo com baixa visão extrema, ele não tem esse cálculo acontecendo ali. Esse cálculo acontece no cérebro do cão-guia. O cão-guia faz, a intimidade é tal que ele vai pegando a altura do indivíduo com que ele caminha, o tamanho das pernas e do passo, e ele faz exatamente o que a gente faria se tivéssemos a visão ok. Aquele cálculo um pouco inconsciente para poder abaixar a cabeça, apressar o passo, ou encurtar ou aumentar para não cair naquela vala. Aquele processamento acontece ali. Vamos dizer assim, o programa do software, no nosso caso, roda dentro da calota craniana de cada um de nós. Mas nesse indivíduo que tem um cão-guia, não. Esses processos que acontecem na gente dentro do crânio estão rodando fora. Não estou nem me referindo às ligações afetivas com o cão-guia. Estou dizendo explicitamente que parte do lobo frontal e parte do lobo occipital, ou todo, de indivíduo com extrema baixa visão, está funcionando fora do crânio dele. Roubar o cão-guia é muito mais do que roubar um pet de estimação, entre aspas, em todas essas expressões. E a gente chega a alguns casos da demência, no Alzheimer, em que a gente já tem softwares funcionando em iPads, por exemplo, em tablets, né? Em dispositivos desses, móveis. E isso, por exemplo, aconteceu com meu sogro, que já faleceu, mas com diagnóstico de Alzheimer, médico, no início do diagnóstico, ele tem acesso a um tablet com esse programa, e eu confesso que eu fiquei muito assustado, a filha dele mais ainda, que era o que ele... Não, eu tenho como visitar do Recreio dos Bandeirantes a minha irmã que mora no Leme. E a gente imagina, né? Ele programa o que ele quer visitar, mas ele sabe que ele vai esquecer em 10 minutos. Por quê? Ele não tem local aqui dentro do crânio para fixar isso. Então ele bota fora. Aliás, a gente já faz isso um pouco, né? A gente já abandonou o nosso hipocampo há muito tempo. Imaginem se sequestrarem todos os celulares, laptops e PCs de todos nós aqui. Não está mais no nosso hipocampo, não. Já tá fora do nosso crânio. Mas a gente está falando de memória. O que esses aplicativos fazem é algo um pouco além. Então, ele extrapola o que ele quer fazer, daqueles 10 minutos ele esqueceu. Mas ele botou ali, hoje eu vou visitar minha irmã. E ele bota. E de 10 em 10 minutos, aquele relembra ele, e é mesmo, eu vou visitar minha irmã, já tinha esquecido. O dispositivo tem GPS, diz qual o ônibus que ele pega, que na época era um frescão todo azulão lá, do Recreio até a Zona Sul. Claro que eu e minha esposa fomos alguns bancos atrás, ele sabendo disso, né?
acompanhando, e o danadinho olhava para a gente, e ele botou, você bota a informação que a gente está junto, que você vai esquecer disso. Então aparecia não só para ele estar indo, mas seu genro e sua nora estão juntos. Então, de vez em quando eu olhava, ele falava, já tinha esquecido que vocês estavam por aqui no ônibus, o que provocava alguma gargalhada entre as pessoas, né? No momento próximo, o aplicativo diz porque ele tem que dizer o lugar, que ele sabia por enquanto, pelo estágio inicial, né? Vou descer na Princesa Isabel. E ele, quando estiver perto da Princesa Isabel, para o motorista, só me avisa. Ele desceu lá, eu falei, meu Deus, funcionamentos que acontecem dentro do nosso crânio, nele, completamente fora. O roubo desse iPad, desse tablet, é mais do que roubar um pertence pessoal. É roubar parte do corpo dele, que durante pelo menos uns 6, 8 meses ficava ali, ele não se desgrudava, ele dizia, não, isso é... Claro que ele nos chamava de hipocampo, ele dizia, isso aqui é a metade da minha cabeça, né? Esses limites do corpo que podem estar fora de nós, e vocês, né? Desculpa a intimidade, né? Vocês é pesado, né? Mas sabem muito mais do que eu, por exemplo, essas ligações dentro de família, mãe e filho. Eu via isso muito com criança, né? Saber da felicidade de uma mãe, ela precisava olhar para o filho doente para dizer, ela responder se ela estava melhor ou não. Esses links, né? Povos não hegemônicos, como algumas tribos indígenas brasileiras, caso de alguns Yanomamis, que de fato veem rios como extensão do sangue que circula dentro dos seus corpos. Então, jogar uma sujeira no rio não é poluir um lugar de onde ele bebe água. É como eu estando num lugar por um soro ligado, né? Hoje tem bomba de insulina, várias coisas, dispositivo. Botei uma sujeirinha aqui na tua bomba de insulina. É nesse nível, porque é algo que faz parte, um corpo que extrapola o corpo biológico. E na figura do rio, na figura da terra, para alguns Yanomamis, não estou generalizando, funciona nesse nível, né? Aí ele troca, é só trocar. Pega essa terra aqui, troca por outra, né? Isso aí troca, né? Então são coisas que dão o que pensar para a gente sobre os limites desse corpo. E a bioética, vou voltar a compartilhar aqui, ela traz um ponto interessante, que é esse aqui. Diante dessas tomadas de decisão, seja na hegemonia ou não, a gente parece que não consegue escapulir. Se eu for para um campo da argumentação, de poder trocar uma ideia, porque a gente sabe que tem uns campos, às vezes, mais difíceis, né? Eu estou entendendo, mas eu não aceito. Minha avó não aceita, por exemplo, que o homem esteve na Lua. Não é possível, né? Nem acredita na bactéria. É complicado, né? Ainda hoje. Mas, grosso modo, estar num círculo aí, a gente é capaz de identificar 3 grandes cores básicas no campo da ética, no campo do dever, no campo do apropriado nem apropriado, do melhor, do pior, com que a gente possa trabalhar dentro dessas tomadas de decisão que envolvam o corpo. E a briga é grande aí dentro da bioética. E eu coloco cores básicas, porque elas das cores básicas chegam a infinitas combinações, né? Mas nós temos, grosso modo, o campo da autonomia, é uma linha puxada a partir de Kant, né? Habermas, e vai por aí afora, né? Muito vinculada à questão da liberdade. Não, a autonomia do indivíduo vai ditar isso, né? Claro que é um polo, com todo o degradê, vai desde uma autonomia forte, que se basta, a uma autonomia que pode ser minimizada, relativizada, e vai por aí afora. Mas muita gente vai colocar nisso, né? São os neocantianos, né? As correntes principialistas da bioética estão muito aí, por exemplo, né? Beneficência, não maleficência, autonomia, justiça. Nós temos o campo da ciência,
onde o foco ético estaria na questão do prazer e da dor, da felicidade e da infelicidade. É, por exemplo, um foco que consegue expandir, porque diz assim, quando o ser não tem autonomia, o bebê recém-nascido, é o que? É uma autonomia delegada, vai para os pais, vai para o Estado, Alexandre, vai para o... Oh, perdão. Alexandre, sou eu, Vadson. 5 minutos para você concluir. Obrigado, Vadson. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Para a gente ir para o debate. Tranquilo. E aí, no campo da ciência, ela se vira para o campo da autonomia e diz, e quando não há autonomia? E o indivíduo comatoso, o estado vegetativo persistente, o recém-nascido, o animal não humano, está fora do campo da ética? Ou vai delegar? Não, alguém responde por ele. É uma autonomia delegada. Então, entra com a questão do sofrimento, da dor, do prazer. E o campo da boa-vida, muitas das vezes também chamado campo da virtude. Uma visão dos gregos antigos, uma visão dos povos pré-individualismo contemporâneo, nesse sentido, né, dos povos pré-modernos, mas presente em algumas nações, em alguns povos da contemporaneidade. Caso de chineses, por exemplo, né? Não se trata de liberdade, tampouco de dor ou prazer, mas a discussão estaria centrada o que seria uma boa vida? E a discussão de tomadas de decisão frente aos corpos passariam por aí. Mudanças no sentido de uma melhor vida. Povos indígenas circulam pela questão da boa vida, chineses circulam pelas questões da boa vida, boa parte das éticas africanas relacionadas, elas vão pela questão da boa vida. Eu não gosto de chamar muito de virtude, porque está uma noção muito grega, clássica, né? Mas da boa vida, que vai algo que completaria o indivíduo. Você pode ter boa vida em meio a sofrimento. Os grandes artistas, a plenitude nesse sentido, né? E gira por aí o debate nessa questão, um debate que não é fácil. Mas quando acontece aqui ainda é razoável. Pior quando vai para a minha opinião pessoal e por aí vai. Gente, eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que a discussão é muito mais rica sempre. Obrigado. Que maravilha! Obrigado a você. Obrigado. Vai, se você quer fazer o fechamento, aí depois eu falo. Não, eu quero primeiro agradecer o convite da Tereza para participar da Ciranda. Muito feliz de estar na coordenação dessa mesa, junto com a Tereza Meloni. Feliz de escutar o meu amigo Gabriel, né, e conhecer também o Alexandre Costa. Gabriel, obrigado pelo seu depoimento pessoal. Achei brilhante você trazer isso para os analistas, porque é um tema novo para nós. É importante que saibamos escutar essa questão do gênero pelo viés da transexualidade ou transgeneridade. Enfim, acho que a gente tem muito a aprender com esse tema novo, né? Surgiu. Bom, eu vou fazer uma pergunta para cada um e depois a gente abre os debates. Eu vou olhar aqui a caixinha de perguntas depois. Alexandre, você aí afirmou 2 ou 3 vezes a questão da tomada de decisão, né? Que envolva o corpo. E eu fiz um link com eu fiz uma pesquisa de definições de bioética, porque eu queria ficar nesse tema da transgeneridade, né? É que a gente sempre escuta o direito médico ou biomédico, mas a bioética, eu acho que ainda, posso estar errado, eu acho que ainda é novo, né? Então, eu vou fazer um link do que você chama de tomada de decisão com uma das definições que eu pesquisei, que é a Débora Diniz, uma professora aqui da UNB. Então, ela diz o seguinte: a bioética preocupa-se com todas as situações de vida, especialmente dos seres humanos, que estejam em meio de diferentes escolhas
morais, quanto aos padrões de bem viver. Então, só queria saber se você, que nessa tomada de decisão que você diz, inclui essas escolhas morais. Gabriel, Obrigatoriamente. tá, Gabriel, eu vou ter que revelar aqui que a gente conversou antes. Eu bati um papo com você dia desses sobre essa mesa. Se você não se importar. Porque na nossa conversa você tocou num assunto, eu não me lembro muito bem a palavra, se eu estiver errado você me corrige. A questão do gênero ser flutuante. Eu queria te escutar mais, você trazer isso para cá, se você não se importar. E se não for essa palavra, você me corrige. Tá? Não binário. Era isso. Tereza Meloni, não sei se vai fazer alguma questão. E eu queria sim. Eu vou vendo as caixas, então, as perguntas aqui. Eu queria primeiro dizer da minha surpresa, né? Eu fiz uma pequena conversa com vocês para me situar, e já desde então eu imaginei que eu teria uma surpresa muito grande. Eu fiquei pensando nisso que o Gabriel tocou, né? De a gente só pode falar da própria experiência, né? Eu acho que a nós, psicanalistas, isso que vocês trazem, que, para mim, eu acho que para a maioria dos meus colegas, embora não queira generalizar, é absolutamente novo, às vezes até impactante, da ordem da surpresa, é o nosso material de escuta. Isso que o mundo está nos trazendo agora, que sempre trouxe, porque sempre teve um mundo novo a cada tempo. Então, essas questões, né, que a contemporaneidade tem nos trazido, o analista não está na posição de quem tem que concluir ou falar de um saber. O analista está na posição exatamente de quem tem que escutar, produzir questionamentos para que daí se surja um saber, né? Então, eu estou falando isso porque é nessa posição que eu fiquei diante da riqueza do depoimento de vocês. Quando o Gabriel começa a falar, né, e o Alexandre faz assim com a cabeça, concorda, o que é um homem, o que é uma mulher, etc., eu me lembrei de duas frases lapidares para a psicanálise, uma freudiana, que ele pergunta o que quer uma mulher, no sentido de qual é o seu desejo, portanto, do que é uma mulher, e do Lacan, que diz a mulher não existe. Em algum momento aí eu ouvi, não sei nem mais de quem, de que, na verdade, existem homens, cada um homem, não existe o homem enquanto uma definição e tal. Bom, quando eu pensei nessa mesa, eu até me lembrei que há dos anos atrás, eu era professora universitária e andei uma época dando aula de bioética para alunos de psicologia, e eu achava que a questão era mais desse termo bioética, estaria mais focado na ética que no bio. Agora mudei de ideia completamente. A questão do bio é tão abrangente, é tão transformadora, né, que eu quero conversar com a sua avó, porque mexeu no bio não tem limite, né? Então, é aí que está realmente a riqueza da questão. Agora, eu queria colocar para vocês dois uma questão. O Alexandre falou disso, mas falou muito pouquinho no final. A questão da autonomia. E por que eu digo que é para os dois? Para o Gabriel também, no sentido de que o Gabriel, ele, no depoimento dele, trouxe um tempo de vida, né? Lidando com as questões da dificuldade, né? De se sentir naquele corpo, etc. Então, ele teve um tempo de experiência com esse, digamos, mal-estar, né? Se é o que eu posso dizer assim, com essas dificuldades, pensando, sentindo, experimentando aquilo. E, num determinado tempo, que você disse que já é, né, um tempo mais avançado, você pôde decidir. Então, eu acho que a questão da autonomia você colocou de uma maneira muito madura, você mesmo disse isso, né? E o Alexandre, no final, fala da autonomia na questão do direito do sujeito de decidir se vai morrer, se não vai morrer, se vai tirar a perna, etc., etc. Mas tem a autonomia médica, tem a autonomia política de um governo, de uma cultura. Enfim, quando você fala de autonomia delegada, porque a gente tem, aí a gente esbarra no campo do direito,
autonomia dos pais de poder dizer não. Eu uma vez recebi, já há algum tempo atrás, uma adolescente muito jovem, uma menina jovem, e tinha uma mancha mínima na perna, uma gracinha, mancha na coxa, e o cirurgião plástico, já naquela época, eu fiquei realmente abismada, encaminhou, porque ela queria tirar aquela mancha, e encaminhou para uma psicóloga para ver o que era aquilo. Então, assim, e a mãe dizia, não, mas se ela quer tirar, tira, porque está incomodando, ela reclama o tempo todo. Você vê que tem aí uma série de autonomias, e não cabe ao psicólogo dizer tira ou não tira. Eu queria que vocês vasculhassem um pouco mais essas autonomias. Muito obrigada. Tem alguém inscrito aí já, Vaz? Não, ainda não. Mas vamos lá, está aberto. Vamos lá. Vou começar, então, pode ser? Sim, lógico, as pessoas. Aí pode até alternar, porque o Watson fez uma pergunta para Gabriel e para mim, Maria Tereza também, para Gabriel e para mim, a gente vê uma de cada. Como vocês que sabem, né? Eu vou para a pergunta do Watson, que me fez primeiro, sobre a definição da Débora, né? Débora é uma professora muito querida, é do programa de pós também, que eu coordeno. Gosto muito de Débora e tem enfrentado umas situações aí pesadíssimas, né? Enfim, não é fácil. Mas dentro da definição dela, tem um ponto que, para mim, é capital e difícil mesmo de ser negado, né? E outros dois que eu acho que dá para um chopp e batatinha para a gente debater. O que eu acho a questão da escolha moral? Vamos ver primeiro. Vamos primeiro tirar essa parte escolha, mas ver a questão ética, a questão moral, pela noção aristotélica, e estou tratando como sinônimo, né? As tomadas de decisão, elas serão sempre valorativas. Não tem como a gente fazer uma tomada de decisão neutra, técnica. Aquilo ali vai estar valorando alguma coisa. Algo vai estar sendo valorado, no mínimo algo. Frequentemente são mais coisas, né? Então, se você tem um colorido do valor, você vai acabar entrando no campo moral, no campo ético, né? E a gente vê isso na fala, né? O psicanalista deve escutar, já tem um valor aí, porque poderia ser outra opinião, né? O psicanalista já sabe, não vai escutar nada, né? Então já tem uma tomada de posição de valor. Mesmo se no exemplo mais radical, não, agora eu serei neutro, já não estaria sendo, porque eu teria diante, no mínimo, de duas possibilidades, a parcialidade e a imparcialidade, e já estaria escolhendo uma imparcialidade. Então, eu já estaria tomando um lado. Então, o valor, a questão moral aí, ela vai entrar obrigatoriamente nessas tomadas de decisão. É um exercício até que a gente faz com os nossos alunos, né? Eu não estou vendo onde é que tem um valor aí, parece protocolos da medicina, então, protocolo de trombose venosa, todos cheios de valor. A gente viu isso agora em pandemia de Covid, né? Pandemia de Covid, o etarismo, a questão dos idosos, não vai para a UTI, isso foi até mais forte em alguns países do que no Brasil. E, teoricamente, um protocolo neutro de uma sociedade médica. Não tem nada neutro. Os dois pontos aí que eu acho da definição da Débora, que dá para fazer um chopp e batatinha, é a questão, primeiro, do bios, né? Mostrando essas máquinas todas, o biológico fica questionável. Qual é o bios de um rio, né? Qual é o bios de uma pedra, de uma montanha, de uma terra, né? Pura e simplesmente, não estou vendo a vegetação da terra. Então, a bioética, às vezes, se encalacra um pouco para tentar se definir, porque ela fala de fora do bios, muitas das vezes, né? E o outro ponto é a questão da escolha, que eu acho uma palavra muito forte. Tenho dúvidas se muitas das coisas são escolhas mesmo, vocês sabem, né? Aí eu prefiro uma expressão mais tranquila, a adesão. É uma adesão, uma dada moralidade, uma dada ética, que a escolha impõe quase que uma autonomia do velho Capitão Kant, né? Onde eu consigo afastar tudo o que não é razão, me afasto totalmente da emoção e aparece uma razão pura, só sendo um super-herói realmente de fato. Então, uma adesão, que em alguns casos pode ser uma escolha, né? Mas eu acho que a questão da valoração
vai estar presente, a gente vê isso nos debates, e o professor Gabriel sabe disso, né, das cirurgias relacionadas à transição de gênero, os valores envolvidos ali de várias partes, né, de várias partes. Então, Watson, dessa definição dela, o BIOS, que é uma definição que a bioética compra, fica enrolado quando você entra elementos até carbono, né, silício e vai por aí fora, os computadores e chips integrados, né, que não são BIOS por definição. Mas a questão da escolha, mas a questão do lado moral, do lado ético, do valor, não tem como escapulir. Tomei uma posição, tem um valor, no mínimo, ali, um junto, né, um acoplado. Bom, obrigado. Vocês querem alternar? Então, aí, pode passar para o Gabriel. Deixa o Gabriel O que falar. vocês acham? Boa. Perfeito. Bom, Watson, você mencionou a questão do não binário, né? Do não binarismo, que são aquelas pessoas que se percebem com um gênero flutuante, às vezes se sentem mulher, às vezes se sentem homem, ou não se sentem nem mulher, ou nem homem, né? Pessoas que não conseguem, vamos dizer assim, identificar-se com um gênero especificamente, exclusivamente, né? Esse seria o não binário, né? Eu não sei exatamente o que você gostaria que eu abordasse. Assim, em princípio, o que eu tenho a dizer é que... A palavra é flutuante mesmo, eu não estava lembrando. É a palavra flutuante mesmo. O gênero é flutuante. Fluido, né? Perdão. Não flutuante. Fluido. Gênero fluido. Gênero fluido, né? Enfim, são pessoas que se identificam dessa forma, elas se apresentam assim socialmente, elas, né, contam da sua experiência com o gênero dessa forma, né? Eu ouço e procuro compreender essa experiência, embora não seja a minha experiência, né? A minha experiência não é a experiência do gênero fluido, né? Então, para mim, não é muito, vamos dizer, imediata, não é para mim de imediata compreensão, né? Mas eu procuro compreender o que é essa experiência, né? E acho que é uma experiência que as pessoas têm trazido como muito mais frequentes do que o que a gente imagina, né? Tem mais pessoas que se identificam com esse gênero fluido do que a gente imaginava. É isso que tem aparecido cada vez mais frequentemente nos debates, nos congressos sobre sexualidade, sobre gênero, né? Não sei se... Já que você trouxe o seu depoimento pessoal, eu me sinto à vontade para te perguntar. No seu caso, não teve essa coisa de gênero fluido. Não. Você sempre se identificou com o gênero masculino, é isso que você falou no início, né? Sim, é exatamente isso. Eu nunca tive essa experiência do gênero fluido. Até porque, se tivesse tido a experiência do gênero fluido, eu imagino, que não teria sentido nenhuma necessidade de fazer A transição sexual, né? Porque quem tem a experiência do gênero fluido, em princípio, não se sente obrigado, no mínimo, é possível dizer pelo menos isso, não se sente obrigado a uma tipificação de gênero, né? Se sente mais livre em relação a essa tipificação de gênero. Então, mas não foi o meu caso. De fato, não. Tem a questão, já tem uma no chat, mas tem a questão da Maria Tereza, né? Então, sobre a autonomia, né? As autonomias. Eu vou dizer assim, o polo da autonomia ou das autonomias, eu digo um polo como uma cor básica, né? É uma das maneiras de se trabalhar com essas tomadas de decisão, né? E se a gente se afastar um pouco de Kant, que realmente foi o pai contemporâneo dessa situação, dessa visão, né? Que fica insustentável realmente uma razão pura, né? Mas se a gente pegar os neocantianos, por exemplo, como Habermas, né?
que levou toda essa questão do desenvolvimento do argumento da autonomia ao máximo, ele passa pela questão do compartilhamento da autonomia. Então, a célebre roda habermasiana, onde cada um chega, coloca o seu ponto de vista, coloca o seu argumento. Esse argumento pode sofrer contradita, ele vai sofrer teste da coerência. Se cai numa incoerência, alguém viu, opa, caiu numa incoerência aí, já não dá para segurar. Então, por exemplo, nesse polo, se fala das autonomias, sem sombra de dúvida, hoje em dia, de uma maneira mais contemporânea. E a autonomia desse indivíduo, né, que, como ele vê o seu corpo, a questão do sistema de saúde que vai ajudá-lo ou não nessa tomada de decisão. O Habermas, por exemplo, quando fala de melhoramento humano, né, o enhancement, o aperfeiçoamento humano, ele cita essas cirurgias, ele defende que essas instâncias devem sentar e discutir o indivíduo, família, as unidades de saúde, mas, segundo ele, nessa roda, basicamente utilizando argumentos, porque ele vai muito pela linha da razão, né? É um caminho que dá muitos frutos interessantes. Eu fico imaginando se as pessoas pudessem sentar, se ouvirem, entender o que o outro está dizendo, entender o argumento, mesmo às vezes não concordando, poder contrapor alguma coisa. Não digo que esse é o melhor dos mundos, não, porque o Habermas eu acho que está falando um pouco para o homem alemão. Mas já é bem raro, eu fico imaginando brasileiro sentado, conversando, italiano, ou alguns outros povos mesmo indígenas, ou algumas etnias africanas, né? Mas essa possibilidade de debate, de confrontação entre as diversas autonomias, ela é muito interessante, né? Mas, de fato, a autonomia, porque, por exemplo, hoje em dia, né, quando se fala autonomia médica, na verdade está se falando muito do paternalismo. Não é tanto uma autonomia que está disposta, muitas das vezes, a escutar o outro lado, mas alguém que eu já sei o certo, vou só te ouvir para te encaminhar. E ele chama de autonomia médica, às vezes o doutorzão, né? Mas é um caminho, sem sombra de dúvida, interessante. Gabriel, você podia falar para a gente dessa sua, de como você pensa essa questão da autonomia, que na sua trajetória é muito importante. Você falou de amadurecimento, isso significou muito para mim, né? Porque a gente sabe também que essa autonomia, existe algo dentro do sujeito, para além da razão, que decide por ele. Essa é a nossa visada inconsciente, né? Que é a emoção, por exemplo, que ele não sabe que a emoção está ali decidindo, ele, né, não tem como se livrar dela. Então, eu queria que você nos acrescentasse no seu depoimento isso, o que você pensa. Hoje em dia se discute muito dessas decisões de gênero em crianças, desde criança, os pais a decidirem isso. Sim. Uhum. Bom, quando eu resolvi procurar, pensei na possibilidade do tratamento de adequação, eu me submeti a uma avaliação psiquiátrica, né? Eu procurei um psiquiatra especialista em incongruência de gênero, contei a minha história, e eu queria ouvir a opinião de um colega, né, a partir do conhecimento que a medicina tem e acumulou, né, a respeito dessa questão, né? Assim como eu fui ao endocrinologista, eu procurei profissionais que pudessem me auxiliar, né? Então, de certa forma, quando eu tomei essa decisão, não apenas, obviamente, eu precisava desses profissionais para fazer qualquer tipo de tratamento, é claro, né? Mas eu fui com o compromisso de ouvir o que a experiência desses profissionais, o que o conhecimento desses profissionais teria a me dizer, teria a me oferecer, né? De certa forma, quando eu fiz isso, eu assumi uma atitude de docilidade, digamos assim, diante de um saber, né, profissional que eu procurei, né, como orientação, como avaliação, como opinião profissional e etc., né?
E essas pessoas, por sua vez, né, levaram profundamente em consideração a minha experiência de mim, a minha experiência subjetiva de mim mesmo, né? Então, houve, na minha experiência quanto a esse tópico em particular, houve uma experiência de muito respeito da minha parte em relação aos profissionais e dos profissionais em relação a mim também, né? Tendo absoluto cuidado com a minha autonomia, com a minha percepção, com a minha visão de mim. E eu, por outro lado, queria também ouvir a opinião deles. Agora, eu sou uma pessoa adulta, e quando procurei com mais de 45 anos, 46, 47 anos de idade. Né? Então, uma pessoa madura, uma pessoa que realmente já havia vivido, passado por muitas coisas. Então, eu estava absolutamente em uma condição extremamente favorável do ponto de vista da possibilidade de uma tomada de decisão. Né? Agora, você menciona a questão das crianças, que, de fato, é uma questão delicada. Por quê? Porque agora eu não me recordo exatamente o percentual, mas há um percentual significativo das crianças que se identificam com incongruência de gênero, que na adolescência deixam de apresentar incongruência de gênero. É um número bem significativo. Né? A criança, na infância, ela se identifica como do gênero oposto ao seu sexo biológico, né? Mas na adolescência isso muda. Né? E uma boa parte delas acaba consolidando uma orientação homoafetiva, né? Mas uma concordância, uma vivência, experiência de conforto com o seu próprio gênero e com o seu corpo. Né? Então, considerando esse dado epidemiológico, são estudos, né, epidemiológicos que mostram isso, considerando esse dado epidemiológico, eu sou extremamente parcimonioso na condução dos tratamentos de adequação sexual na infância, por isso mesmo, sabe? Eu acho que é preciso ter cuidado, ter uma avaliação muito criteriosa, uma avaliação, uma observação muito criteriosa, né? Avaliar com muita tranquilidade o nível de sofrimento da criança, né? Todas as questões envolvidas, porque existe a possibilidade de que na adolescência isso seja sentido de outra forma? Existe, são o que os estudos epidemiológicos mostram. Né? Então, é preciso ter bastante cuidado com a criança, né, para que isso não fique atrapalhado no desenvolvimento da sua personalidade. Né? É assim que eu vejo, dessa forma que eu... Obrigada. Muito bem. A gente tem uma rodada de perguntas. Tem 10 minutos. Não, tem uma aqui da Fernanda para o Gabriel, mas é só uma recomendação. Gabriel, ela pergunta assim, você assistiu o filme Limiar? Recomendo, é sobre a transição como a sua, mas após a transição, Noah, né, deve ser o personagem, se identifica com o gênero fluido. É muito interessante pensar nessas questões de gênero para se abrir as diferenças dos corpos como um leque muito amplo. Tá? Então, é só um comentário. Aí, se assistiu ou não esse filme Limiar. Mas eu acho que a Fernanda também faz uma pergunta para o Alexandre sobre mas o Alexandre já viu. O Alexandre já viu a bariátrica. pergunta sobre, sobre as... Alexandre, e a Darlene também quer falar. Não, mas aí vamos devagar. Alexandre, para você eu gostaria... Vamos lá. É bem rápido. Alexandre, eu gostaria de perguntar sobre... Gente, eu estou lendo a pergunta, só um minutinho. Eu gostaria de perguntar sobre as cirurgias bariátricas, da forma que são feitas as bateladas, com mulheres fazendo regimes de engorda para submeter à cirurgia. Como você vê isso? Darlene, então formula a sua pergunta e aí já a gente então, vai ter acho até que... bom, Gabriel, obrigado pelas falas. O Gabriel já falou um pouco sobre a minha questão, e ela pode se associar à de Fernanda, não é? Com relação, justamente, eu gostaria que o Alexandre pudesse falar um pouco a respeito dessa demanda crescente, sim, né, em diversos países no mundo, tanto da transição e da cirurgia, inclusive das cirurgias mais radicais em crianças e em adolescentes, né?
e a Elizabeth Roudinesco se posicionou no último livro dela, né? Inclusive colocando uma idade, né? Que antes dos 15 anos, não é? Que ela é a favor que, em termos de lei, né, seja barrada até aí, né, né, tanto as transições quanto as cirurgias mais radicais, enfim. Eu queria saber, a Gabriel já falou? Também, viu, Vadson? Quem? Uhum. A Emília. Emília. Mas não dá mais tempo, gente. Gabriel já falou, queria escutar o Alexandre também a respeito disso. Vamos lá, Obrigada. Emília, então, rapidinho. Simplesmente, dando continuidade o que a Darlene falou sobre a Roudinesco, é que eu acho, ela usa uma expressão que eu gosto muito, em vez de gênero fluido, e lembrando aí do Gabriel, do Alexandre, não, do Gabriel, que falou sobre a criança se manifestar com um gênero, depois na adolescência há uma certa mutação, mas ela usa derivas identitárias. Eu gosto muito dessa expressão. Interessante. Derivas identitárias, quer dizer, não só da infância para a adolescência e fase adulta, mas entre adultos, que isso possa proceder. Eu gosto muito, não sei o que você pensa, acho melhor do que fluido. Então, agora responde, né? Eles respondem e a gente fecha. Então, vamos lá, temos algumas questões aqui, né? Vou tentar juntar, por causa do tempo também, né? Claro. Não, a gente fica aqui batendo um papo longo, porque isso dá muito chopp e batatinha. Nossa, é uma discussão muito interessante. Então, dentro daquelas 3 grandes cores básicas com que a ética trabalha, não se conseguiu pensar em cor além daquilo. Polo da autonomia, polo do problema do sofrimento e do prazer, e o polo da boa-vida, a gente já imagina que é muito difícil encontrar alguém nesses polos, em tomar decisão. Geralmente está misturado. Então, por exemplo, a Maria Tereza colocou muito bem uma área de interseção entre autonomia sem ciência, onde entra a questão da emoção, por exemplo, né, que é onde se trabalha. Às vezes se trabalha naquele centro. Existem perspectivas, por exemplo, o que é uma transformação corporal extremada? Muita tatuagem. Para certas etnias africanas, isso é o habitual, reflete experiência de vida, reflete determinados ritos de passagem que pode... Nossa, quanta tatuagem naquele indivíduo! Tatuagem para mim, Alexandre, nascido no Rio de Janeiro. Mas para aquele outro indivíduo, se eu pegar de uma perspectiva de uma boa vida, onde a gente possa sentar, a gente pode perceber que aquilo tem um significado dentro dos múltiplos funcionamentos dele e que a retirada ou a impossibilidade de se colocar aquilo traria prejuízo para ele, para o próprio ser, né? Alguns, vamos colocar assim, alguns funcionamentos básicos, aquilo sem o qual o ser não é, né? Tirou isso, eu não sou. Eu costumo falar, né? Eu falo, minha esposa fica preocupadíssima quando eu falo algumas coisas como filósofo, mas é mesmo, né? Pô, perdeu a perna. Para perder a língua, para mim, é um negócio assim impensável. Impensável. Eu acho que a minha estrutura ia ruir, mas a perna não, né? A perna não. Para um outro indivíduo, isso vai ser muito diferente. É claro que nessa rodada de sentar, os sistemas precisam participar, né? O indivíduo que eu não mostrei aí, o homem-tigre, foram 48 procedimentos cirúrgicos de córnea, tatuagem, implantou uma cauda. Um limite, ele não vai conseguir ser ele mesmo se não for um tigre. Pode ser que seja o caso. Como filósofo, eu não posso rir dessas situações ou achar que é um absurdo. Mas preciso sentar e ver se realmente se trata, porque são cirurgias caríssimas. E alguém está pagando, ou o sistema privado, que é todo mundo do sistema, ou o público, que também é todo mundo dali. No privado, o mundo do privado, né? No público é todo mundo mesmo, né? A questão das cirurgias bariátricas, né? Tem umas coisas muito curiosas, dados que nos dão o que pensar. Na Inglaterra, e já tem trabalho evitando viés de contaminação disso, né?
de 10% a 20% pós-cirurgia bariátrica mergulha no alcoolismo, no excesso de ingestão de álcool. Comer eu não como, mas vai entrar de outra maneira, e concentrado, né? Isso é levado em consideração, como foi falado aqui, né? E umas dietas... Não, porque ele precisa atingir tal peso para poder operar, mas ele está longe, vamos, vai lá, reduz. Então, às vezes, é um negócio complicado, né? Então, a gente precisaria, no mínimo, sentar com os envolvidos para essa roda de debate girar, misturando os argumentos, as emoções e o que é de fato importante e significativo para a vida de cada um. Não é o que a gente vê na cirurgia bariátrica, virou comércio mesmo, e tem gente que tem sorte, tem gente que tem azar, né? Eu perdi um colega de turma meu que se suicidou pós-cirurgia bariátrica, né? Eu não consigo viver sem comer, né? Deixou esse bilhete, né, para a família, né? Trabalhava na oncologia. Então, são situações realmente... Agora, pode ser que alguém precise de muita tatuagem? Pode ser, de muito piercing? Pode ser, mas a gente precisa sentar, sentir um ao outro e ver quem é que vai participar disso, né? Botar, e não é simplesmente pagou, tá aqui, né? Porque senão os valores estão sendo outros, né? Econômicos e por aí vai. Falei demais, gente. Muito bem, Gabriel. A Sofia deixou uma questão para o Alexandre. Eu sugiro, Sofia, que você entre em contato depois com ele por e-mail, faça essa questão, porque hoje não vai ser possível mais. Tá? Gabriel, você quer comentar alguma coisa sobre o que Emília e Darlene trouxeram, sobre uma nova designação aí, que agora nem me lembro mais. Você está sem microfone, Gabriel. Você está mute, Gabriel. Derivas identitárias. Sim, existe uma expressão chamada variabilidades de gênero, né? Essa expressão variabilidades de gênero, ela está no léxico, né, internacional, vamos dizer assim, dos profissionais que estudam gênero e que tratam, né, as questões de gênero, né? Então, talvez essa expressão que você propõe, ela corresponda a esse conceito de variabilidade de gênero, né? Uhum. Em que dentro do próprio sujeito, né? Não numa sociedade, mas dentro do próprio sujeito, de um único sujeito. Sim, a sua experiência de gênero, né, como algo muito próprio, muito pessoal, peculiar, né? E que não implica necessariamente em todo um tratamento de redesignação, em todo um tratamento, né? A pessoa pode simplesmente adotar uma estética que esteja mais a seu gosto, né? Ela pode simplesmente se expressar mais de acordo com os símbolos que lhe são mais próprios e com os quais se sente mais confortável, sem que isso se torne uma questão de ordem médica, né? Quer dizer, isso acaba se tornando uma questão de ordem médica a partir do momento em que se configura aquilo que de fato se chama de incongruência de gênero, né? Que é aquilo que no passado se chamava de transexualidade, né? É diferente, é um desconforto intenso, né, com as características sexuais secundárias e primárias, né? Por quê? Bom, não se sabe por quê, mas a experiência do indivíduo é de um desconforto muito intenso com as suas características sexuais, né? Isso é o que se chamava antigamente de transexualidade, que se chama hoje de incongruência de gênero e que é objeto do cuidado médico, hormonal, cirúrgico, né? As variabilidades de gênero, não. As variabilidades de gênero não precisa, é outra coisa, é outra experiência. Na verdade, aí, me parece que há muito mais a necessidade de uma cultura, que a cultura seja mais aberta para acolher a diversidade, né, da experiência das pessoas. Muito bem. Gabriel, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, né, o seu depoimento. Eu acho que foi enriquecedor para todos nós, analistas, escutar a
a sua transição, né? O que você trouxe da sua transição. E, Alexandre, muito obrigado pela sua exposição. Vamos encerrar por aqui, a gente já extrapolou um pouquinho o tempo, e vamos passar à próxima mesa. Muito obrigado. Obrigada a todos dois. Foi um prazer ouvir vocês e estar debatendo essa mesa.